Shalom, queridos. O drop de hoje chega em um momento meu de reflexão em relação a muita coisa que tem acontecido aqui no meu entorno, com pessoas que eu amo de todo o coração. Então eu resolvi compartilhar com vocês, porque é algo que tem se repetido e eu observo sempre, novamente. Então, como eu posso desfalecer, e na verdade em alguns momentos eu realmente tenho desfalecido, talvez você aí do outro lado também possa passar por isso. Nosso drop tem o título Pessoas Descartáveis. E o motivo que eu dei esse título se deve a um texto que se encontra na Brit Hadashah, conhecido mais como Nova Aliança. É o livro de Marcos, que na verdade não foi escrito pelo próprio Marcos como autor, mas as narrativas ali é de Kefas, que é Pedro, e Marcos é o redator, na verdade, desses fatos que ele ouviu Kefas, Pedro narrando para ele. Ela se encontra no capítulo 8, a partir do versículo 22, vocês podem observar a seguinte narrativa. Então Yeshua e os discípulos chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Yeshua, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou: Você vê alguma coisa? E este, recobrando a visão, respondeu: Eu vejo, porque eu vejo homens como árvores andando. Então Yeshua novamente lhe impôs as mãos aos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. De todos os milagres que Yeshua realizou, esse é o único feito em 2 etapas. E a minha pergunta de hoje é se temos recebido esse segundo toque de Yeshua ou se nós nos contentamos somente com o primeiro e pronto. Eu vou explicar o porquê da minha inquietação, queridos meus. Árvores não andam. Que coisa, não? Me impressionou muito observar que o primeiro toque de Yeshua, quando esse homem o recebeu, ele via apenas os homens. E como ele via esses homens? Ele os via como árvores andando. Certamente esse primeiro toque de Yeshua não trouxe uma cura perfeita para este cego. Ele simplesmente foi tocado pelo Messias, porém a sua visão não voltou de modo distinto. É muito confortável ver pessoas como árvores, queridos meus, sabia disso? Porque uma árvore, ela não expressa uma opinião contrária à nossa. A árvore nos oferece a sua sombra confortável. Quando está um sol ardente, nós podemos nos sentar ali e nos reconfortar. As árvores nos dão seus frutos e nem precisamos regá-las, só temos de erguer nossa mão, apanhá-los, saborear diante daquele lindo fruto pelo qual muitas vezes nós nada fizemos. Olha que show! Nós podemos subir em árvores, nós podemos pisar em árvores. É impressionante como elas não expressam dor. Impressionante, não? Árvores são mesmo a melhor amiga de um homem, porque estão sempre no mesmo lugar. Embora suas variações de estação alterem sua aparência, elas vão estar sempre exatamente onde nós a deixamos. Poderemos até usar as árvores como diversão. Nós colocamos um balanço para os nossos filhos, para nós mesmos, num dos seus galhos, não importa se ele vai suportar ou não. Se quebrar, ela nem vai se queixar, mesmo que nós coloquemos ali um peso que ela não poderia suportar. Mas uma coisa, queridos, que é uma grande surpresa em nossas vidas é que pessoas não são árvores andantes. Não são. Não, queridos meus, pessoas, elas têm seus limites, imperfeições, limitações, falhas, faltas e até delitos. Então, o que ocorre quando nós descobrimos que aquela pessoa não era uma árvore, pela qual nós nada precisávamos fazer, pela qual nós não poderíamos contar para nos servir para sempre? O que é que ocorre quando nos decepcionamos com alguém? Quando nos decepcionamos, nós cortamos a árvore inútil das nossas vidas. E sabe como é que nós fazemos isso? Nós simplesmente a ignoramos, não queremos mais contato, deixamos de estar próximo. E aí o que fazemos com o que sobra dela, aquela madeira imensa que sobrou desse corte que nós fizemos? Queridos, nós queimamos. Nós queimamos com julgamento sem fim, nós queimamos com uma língua incendiária, assustadora, nós queimamos com maus pensamentos. É verdade. Isso aí é o mais assustador de tudo, porque o que o Eterno prova realmente na tua vida e na minha vida, meus queridos, são os nossos pensamentos.
Isso está escrito em Jeremias, capítulo 17, versículo 1, diz assim: Eu, Eterno, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder e segundo o fruto das suas ações. É fatal. Você realmente é o que você pensa. Mas para tratar disso eu vou precisar de outro drop, se assim o Eterno permitir na sua graça. Mas e aí então, não tem solução para esse problema? Oh, meus queridos, eu não ia trazer um problema para vocês se não tivesse solução. Claro que tem. Se teve para o cego, tem para mim, tem para você. O problema é se nós queremos nos expor a isso. Ter um homem estranho que coloca saliva com terra nos nossos olhos, pode acreditar, naquela época era uma das grandes agressões, inclusive até nas escrituras está escrito que é uma vergonha para um filho se ele for cuspido no rosto pelo seu pai, é uma vergonha para isso, passar por isso. E de repente nós estamos ali sendo expostos diante daquilo que nós não gostaríamos. Pode acreditar que não é uma situação simples. Qual o caminho que te constrange? Pode ser justamente esse o escolhido por Yeshua para te tocar a segunda vez. Qual é aquela situação que você evita, aquela situação que você não quer enfrentar, aquela pessoa que você não gostaria de se relacionar, mas que é uma pessoa que não sai da sua vida, ela continua ali. E você se esquiva, será que não é por ali, nessa dor, que é o segundo toque de Yeshua na sua vida? Ah, queridos meus, o segundo toque de Yeshua nos expõe. Para termos esse segundo toque, nós temos de admitir que nós vemos as pessoas e como árvores as vemos andando. Elas só nos servem se nos forem úteis. Não, eu já tenho problema demais na minha vida para ter que socorrer os outros. Eu não vou me envolver com problema de ninguém, problema alheio. Pessoas são falsas, pessoas são problemáticas, pessoas são vingativas, são fofoqueiras, são interesseiras. Ops! Espera aí, querido meu, querida minha, eu também sou uma pessoa, isso mesmo, não é brilhante? Se você conseguir compreender que as pessoas são, sim, exatamente como você, em todas as situações, em todas as fragilidades, não adianta eu começo a falar e começo a ter vontade de chorar, porque a gente sente, a gente sofre, quando nós amamos, queridos, nós estamos dispostos a dar a nossa vida pelas pessoas, e elas não são para a gente um objeto descartável. Relacionamentos não são descartáveis, queridos. As pessoas não podem ser cortadas das nossas vidas e queimadas como lenha. Você precisa compreender isto. Então, meus amados, essa coragem que eu venho hoje trazer para você, de pedir, olha, incessantemente eu peço ao Eterno que você, eu, possamos ter o segundo toque de Yeshua nas nossas vidas, todo o tempo. E só então nós poderemos ver o final desse texto, que é, nós veremos todas as coisas como realmente são. Não somente pessoas, mas também todas as coisas que nos estão ocultas, coisas as quais não permitem que nós vejamos quando nós somos cegos dentro de uma sociedade sem coração, uma sociedade que diz o seguinte: o teu problema é teu, eu já tenho demais na minha vida. Uma sociedade que te usa. E assim, meus amados, nós precisamos compreender que se nós não tivermos esse segundo toque, todos os relacionamentos das nossas vidas vão ter esse reflexo de descartável. Não importa se é um cônjuge, não importa se é um irmão, não importa se é um amigo, não importa se é um pai, uma mãe, não importa se é um filho. Se nós não expusermos as nossas vidas a esse segundo toque, tudo em nós será falível, imperfeito. Queridos, sem o segundo toque é impossível nós amarmos com profundidade. Eu sei disso porque eu já experimentei essa visão parcial na minha própria vida. Eu não sei contar o número de vezes que eu fui um material descartável na vida de pessoas desde a minha infância, desde as minhas primeiras lembranças, onde somente a violência e a dor era o único sistema de linguagem que eu conhecia. Mas eu decidi amar. Quando eu fui tocada pela segunda vez, por Yeshua, pelo seu amor infinito, pela sua bondade, porque Ele faz isso por vidas, Ele não desiste de vidas, Ele não descarta vidas, queridos. Quando eu comecei a olhar para esse homem maravilhoso, então eu pude compreender que este é o caminho que eu podia seguir.
Nós precisamos ter a coragem de admitir quem somos para Ele, mesmo que nós não gostamos do que nós vemos. Nós precisamos, queridos, dizer: eu estou vendo pessoas, Senhor, eu estou vendo pessoas como árvores, eu as vejo andando, Senhor. Senhor, eu sou uma pessoa egoísta, Senhor, eu só tenho pensado em mim mesma e eu não gosto de sofrer. Me ajude a poder ser um instrumento Teu, de despertar outras vidas, despertar com Teu amor, despertar com o Teu segundo toque, ser verdadeiramente o Teu dedo, a Tua mão na terra dos viventes. Sim, querido. É tão interessante quando eu vejo as pessoas dizendo: por que é que o Eterno não faz nada? Gente, queridos meus, o mal tem proliferado no mundo por meio de pessoas, e eu pergunto para vocês hoje: quem são as pessoas que o Eterno pode usar? Quem são os homens e mulheres que podem ser os representantes dele? Porque Rassatã tem os representantes dele agindo nessa terra poderosamente. Minha pergunta para você hoje, de todo o meu coração: você está pronto? Você quer esse segundo toque de Yeshua? Ah, Senhor, ouve a resposta desse coração eterno da minha alma. Tu que me tocaste, toca esta vida, toca esta vida. Se é a primeira vez, então, Senhor, toca. Se é a segunda vez, então aperfeiçoa. Eu precisava te dizer isso. Mas existe um efeito colateral quando nos expomos ao segundo toque de Yeshua, e esse eu não posso te ocultar. Queridos, nós vivemos numa sociedade extremamente superficial, com pessoas superficiais. E essas pessoas que ainda estão na cegueira, e essas pessoas que ainda foram tocadas parcialmente por Yeshua, e essas pessoas que ainda não veem com clareza, elas não vão aceitar a sua maneira de ver, de falar, de se exprimir e de amar. Esse é o efeito colateral. Mas este é o único modo que nós temos de despertar todos os que estão cegos, todos que estão dormentes nessa sociedade. Queridos, vocês não são descartáveis. Eu os amo com todo o meu coração, e o meu esforço nesse drop é dizer: você não é descartável para mim. Que o Eterno te abençoe. Shalom.